Fala aí galera, eu sou a Jéssica e esse é meu canal no YouTube. Você já sentiu-se sendo perseguido por espíritos obsessores? Se você já sentiu, então você tá comigo porque eu também sou. Então bora aí, se inscreva no canal, quem gostar do vídeo deixa um like aí e é nóis! Então galera, como eu disse aqui no tema desse vídeo, se você já se sentiu sendo perseguido. Agora que eu comecei a falar sobre esse tema, as coisas começaram a fazer barulho. E os cachorros tá latindo, vai se ferrar. Mas é porque isso acontece com muita gente. Assim como no caso acontece comigo há 3 anos, que eu sou perseguida por espíritos malignos. Desde a época que eu tava na igreja, eu saí, até hoje eu sou perseguida. Na época que eu tava na igreja, eu ainda tava tudo certo, eu ainda tava certinho em tudo. Mas aí eu saí e isso veio comigo, continuou comigo e foi crescendo. E eu, na época que eu tava na igreja, aconteceu pela primeira vez de eu ver. Na verdade, criancinha eu já via. Mas aí aconteceu que, tipo assim, eu não via mais nada depois. Parou tudo, eu não sentia mais nada, porque eu tenho uma sensibilidade muito boa pra sentir. Igual eu. Na hora que eu tava jogando o jogo do copo, quando eu jogo todos os tipos de jogo, na verdade, que eu jogo de madrugada, eu sinto muito fácil o espírito. Eu tenho uma sensibilidade muito forte pra sentir espíritos bons e ruins. Igual na época que eu tava na igreja, eu sentia muito espíritos bons, que era o que acontecia. E tinha época que eu orava na assembleia, como eu já expliquei em alguns vídeos. Eles falam que pra você orar sozinho de madrugada é perigoso. Na assembleia fala isso. E eu orava sozinha de madrugada. E aí acontecia que eu orava com o espelho virado pro lado. E espelho, uns falam, mas eu acredito porque é verdade que o espelho é um portal. E esse portal, tanto você pode entrar nele, se você se concentrar, como algo pode sair dele atrás de você. Que aqui eu já expliquei também, que na minha casa ela tem muito espelho. Minha casa tem espelho aqui atrás de mim, que eu tô falando aqui tem espelho atrás de mim. Minha casa tem a TV, tem um espelho na porta, que dá pra ver. De madrugada eu fico olhando pra ele igual retardada. Tem um espelho aqui. Tem espelho nessa porta. Tem espelho na janela. Tem espelho no vidro. Aí tu sai pra fora de casa pra falar, vou fugir do espelho. Oi espelho, tudo bom? Tem espelho em todo lugar. E isso mexe muito comigo também. Porque querendo ou não, é pelo espelho que o espírito aparece atrás de mim, né? Que foi o que aconteceu. E aí eu tava orando de madrugada. E era 3 horas da madrugada que eu levantava toda madrugada. E aí saiu um homem que não tinha olho, ele não tinha boca. Ele, ele não tinha semblante nenhum. Ele saiu de dentro do espelho, me tocou 3 vezes nas minhas costas. E eu olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás apavorada, ele sorriu. Ele não tinha boca e sorriu. Aí dava pra ver ele sorrindo, mesmo ele não sorrindo, dava pra ver ele sorrindo. E eu olhei assim, na hora eu tremi, me apavorei, acendi a luz. Eu fiquei mó tempão sem orar, eu nunca mais tinha orado. E eu fiquei apavorada com isso. Aí depois aconteceu coisas também, e aí eu acabei me afastando da igreja, mas não foi coisas com espíritos, não. Foi coisas, assim, que besteiras que eu fiz da vida mesmo, que acabou fazendo eu me afastar, e eu acabei me afastando da presença de Deus, que eu nunca poderia ter me afastado. E aí eu saí. Aí o que aconteceu? Eu senti, esse negócio já tava comigo na época que eu tava na igreja, que eu fui na igreja e uma mulher falou que tava vendo que tinha alguma coisa me perseguindo. Mas na época eu falei, mas já deve ter saído, e eu acreditei que tinha saído. E por eu acreditar que tinha saído, eu não me importei mais com isso. E pá. Mas toda madrugada, em todo lugar, toda madrugada, eu continuava sentindo que tinha algo. Eu continuava conseguindo sentir aquela presença. E aí aconteceu que eu comecei a jogar esses jogos. Oyuja, Charlie Charlie. E tentei o jogo do copo ontem. No Oyuja que eu joguei. Depois eu olhei pro espelho e o espelho parecia que ele tava rindo pra mim. Eu tava olhando sério pro espelho e o espelho tava assim pra mim, ó. Com um olhar maligno e com a minha cara. E eu não tava rindo pro espelho, ele tava rindo pra mim. E quando isso aconteceu, foi aí que eu me liguei, cara, essa merda tá me perseguindo.
E aí, ontem, quando eu fui jogar o jogo do copo, mas ele já tá me perseguindo há muito tempo, porque aconteceu muitas coisas. Mas se eu parar pra contar muitas coisas, o vídeo vai ficar muito grande, vocês vão falar, pô, cala a boca, bosta. Mas eu vou contar o que aconteceu ontem, pra antecipar tudo. Mas se vocês quiserem saber mais, eu gravo outros vídeos falando das outras coisas que aconteceram. Mas aí ontem, depois que eu gravei o vídeo do jogo do copo, que eu falei pra vocês que aconteceu algumas coisas, eu escrevi na descrição, aconteceu algumas coisas depois que eu joguei o jogo do copo. Que foi a verdade. Porque na hora que eu tava gravando o jogo do copo, eu senti que tinha alguém atrás de mim. E, como que fala? Na câmera, a gente não consegue ver. Mas quem tem a espiritualidade forte, quem tem esse poder de ver, consegue. Quem consegue sentir também consegue. Então, é uma coisa muito doida, mas é real. E na hora que eu tava jogando, eu consegui sentir ele. Até que eu falei, o copo tremeu. Na hora que o copo tremeu, veio uma vibração do meu dedo, que eu falei, o copo tinha tremido. E eu senti alguma coisa atrás de mim. Na hora que eu senti aquela coisa atrás de mim, eu falei, ei, cacete, tô com medo, ferrou. Aí vocês viram que eu acendi a luz correndo. Eu já fui arrumando o espelho pra ninguém conseguir me ver. Porque eu tenho pavor a espelho, assim. Quando eu brinco com essas coisas e tal, eu tenho pavor sempre. Mas você vê que minha casa não tem como eu correr, minha casa tem espelho pra todo lado, pô. Então eu já tenho que me acostumar com isso. Aí, o que aconteceu? Eu tranquei a porta. Tranquei a porta não, a porta já tá trancada, eu me buguei. Aí eu senti alguma coisa atrás de mim. Aí aconteceu também que depois disso acontecer, eu sentei no sofá. Aí eu parei de gravar, sentei ali, falei, vou postar o vídeo e tal, ok. Depois que eu sentei no sofá, eu olhei pra esse espelho aqui. Mas ele não é muito modo espelho, ele é mais modo reflexo. Porque ele dá pra ver o seu reflexo. Aqui. Não é aquele espelho, caraca, olha o espelho. Mas é aquele espelho, tipo, pô, vou ver seu reflexo. Vou mostrar seu reflexo. E eu olhei pra ele, e eu tava sentada nesse sofá aqui, que tá todo desarrumado. E eu tava sentada aqui e falei, pô, vou olhar pra ele. Né, eu olhei pra ele pra ver se tava lá. E na hora que eu olhei, o que aconteceu? O mesmo reflexo deu aquela caricatura de sorriso e eu não tava sorrindo. E aí eu fiquei com medo. E aí, aconteceu que depois disso, gente, eu tô andando, porque eu estava dentro da minha casa falando sobre esses assuntos, né? E eu já gravei vídeos, assim, sentada no mesmo lugar ali, e que meus amigos falaram, amigos que têm sensibilidade, falaram que passaram coisas atrás de mim. E eu não quero gravar isso dentro de casa pra trazer coisas pra casa, que já tá lá, mas eu não quero gravar mesmo assim. E aí, aconteceu que depois daquilo, que eu tava sentada lá, eu levantei. E na hora que eu levantei, eu fiquei a madrugada inteira pensando naquilo, mas eu fiquei com medo de ir no banheiro. Tipo assim, com medo que eu falo, tipo, pô, não vou levantar pra ir no banheiro agora, tá tudo escuro, que só quero acender a lanterna e levantei mesmo assim. Porque eu falei, não vou deixar o capeta me vencer, não, tô nem aí. Aí eu levantei, aí eu fui no banheiro. Eu quero mostrar a trajetória que eu fiz, mas, porém, o meu pai, ele tá no banheiro. Então eu vou esperar ele sair, vou dar uma pausa aqui e depois eu vou mostrar pra vocês a trajetória. Eles estão escovando o dente, mas enquanto isso eu mostro aqui. Eu sentei nesse sofá, igual eu falei, eu levantei pra ir no banheiro, mas depois eu falo do banheiro. Depois eu sentei aqui de novo. Eu não consegui dormir. E aí, essa porta aqui, que eu durmo do lado da porta. Aí essa porta aqui, eu fiquei olhando, e ali tá o espelho, que o espelho fica virado pra porta. Na hora que eu durmo, eu coloco ele, eu viro ele, porque eu não durmo com o espelho virado pra mim. E aí, eu ouvi um negócio falando assim, dorme não. Falou assim mesmo, sussurrou, dorme não. Na hora que falou isso, eu fiquei, ih, caraca, ferrou. Não precisa nem falar, né? Porque depois de tudo eu não ia dormir. Mas aí é que eu fiquei com o negócio na cabeça e eu não vou dormir mesmo. E aí, depois que isso aconteceu, me apavorei mais. Fiquei a madrugada inteira procurando pessoas pra conversar comigo. As pessoas ficam conversando comigo. Aí hoje eu acordei e fui ver o meu vídeo no YouTube, porque comentaram no meu vídeo. E a menina era minha amiga que comentou lá. Que eu converso com ela no WhatsApp. E eu não sabia que ela era espírita, mas ela era. E eu descobri. E aí ela me falou, eu tava conversando com ela, que normal. E ela me falou
como que fala? Que ela viu um homem, ela sentiu um homem do meu lado na hora que eu tava gravando o vídeo. E aí eu também senti, entendeu? E aí ela confirmou o que eu senti e o que eu vi. Porque eu vi esse mesmo homem sorrindo pra mim no espelho. E ela confirmou o que eu já sabia, que eu fiquei com mais medo ainda e tremi. Aí depois dela confirmar isso, eu falei, ferrou. Aí ela me contou que eu tô sendo perseguida, porque eu falei pra ela que há 3 anos eu sentia a mesma coisa, eu via ele há 3 anos eu não conseguia dormir, porque realmente eu não consigo dormir de madrugada há 3 anos, gente. 3 anos que eu não consigo dormir, de verdade. E aí ela me falou os atos também que eu tenho feito, né? Porque muitas das vezes quando eu tô com muito ódio, eu me corto. E por eu fazer isso, por eu me cortar, isso acaba atraindo espíritos ruins. E ela falou dos outros atos também, que eu não vou pronunciar aqui. Mas também não é atos também, gente, não é coisa ruim, não. Não é coisa ruim sim, mas não é no nível ruim, extremo. Mas que ela falou sobre bebê, essas coisas mesmo assim. Aí ela falou que atrai também espíritos ruins. E minha depressão atrai, porque eu sou depressiva demais. Há 3 anos nessa depressão. Eu sou depressiva demais. E por eu ser depressiva demais, isso atrai ele mesmo. E ela falou que o portal dele é o espelho. E como ela é espírita, ela sentiu o que eu senti. Então, eu confio muito no que ela falou. E deixa eu ver se eles já saíram dali. A luz tá acesa, mas eu vou tentar mostrar a trajetória. Se eles aparecerem, eu vou parar ali. Porque eles também nem sabem o que tá acontecendo. Porque eu também não falo assim, não. Porque minha mãe vai falar que eu tô doida. Mas eu acredito muito, né? E foi uma trajetória assim. Eu levantei e fui no banheiro. Cheguei aqui, pá, apaguei a luz. Quando eu apaguei essa luz, eu olhei pra trás, eu fui andando assim. Na hora que eu andei assim, eu olhei pra trás. Aqui apareceu alguém. Depois que eu apaguei essa luz, aqui ficou tudo escuro, do jeito que tá. No espelho, tem um espelho ali. E aí, eu cheguei aqui nessa parte, eu fiquei tonta. Porque tem um espelho ali, eu fiquei tonta. Eu sentia que alguma coisa tava me sugando pra trás. Eu fiquei tonta aqui. E aí, eu cheguei pra cá. Eu fiquei tonta. Outro espelho aqui. Eu continuei tonta. Aí eu sentei nesse sofá aqui. Na hora que eu sentei aqui, eu já tava caindo já. Eu já tava caindo. Então, é uma coisa muito difícil, entende? Pra gente levar assim, calmamente. Eu tenho que realmente mudar muita coisa. Mas isso que tá acontecendo é muito difícil levar, entendeu? Então eu quero falar com vocês. Isso já acontece comigo antes de eu brincar com essas coisas, então não foi as consequências do jogo, porque já acontecia. Mas mesmo você que quer brincar com isso, não brinca não. Porque mesmo que já acontecia, mesmo assim eu ainda continuo levando algumas consequências do que acontece agora, porque antes acontecia isso, do homem. Agora acontece mais, porque aparecem outros vultos diferentes. Então acontecem muitas consequências, então não brinque com jogos espirituais. E se você tá em depressão, não se corta, não fica bebendo para esquecer tudo. Não, pode beber para esquecer tudo, mas se controla nos seus atos, não seja doido demais, entendeu? Porque tem um ponto que você começa a sentir uma depressão tão forte